Oi pessoal, você já parou para pensar que na nossa vida a gente sempre precisa melhorar? Pois é, eu sou Edson Moraes, advogado especialista em direito condominial e vou trazer para vocês hoje mais uma curiosidade sobre o mundo condominial. Assim como a nossa vida, o nosso condomínio funciona da mesma forma, a gente sempre precisa estar melhorando, porque senão a gente para no tempo. E esse é o ponto principal que eu quero conversar com vocês hoje. Muitas pessoas me consultam perguntando: eu posso fazer isso no meu condomínio? Síndicos, conselheiros, enfim, até moradores mesmo. Eu posso fazer esse tipo de melhoria no meu condomínio? O que eu preciso? A lei permite? O tal pode ou não pode? Eu vou explicar. Legalmente, na área condominial, nós temos algumas regrinhas a serem cumpridas quando a gente fala em melhoria, quando a gente fala em obra dentro do condomínio. Por quê? Porque o Código Civil ele traz para a gente três tipos de obras: as obras necessárias, as obras úteis e as obras voluptuárias. E para cada uma delas existe uma especificidade de quórum, ou seja, de número de moradores aprovando aquela obra ou não, tá? No caso das obras necessárias, toda a manutenção que for feita no condomínio, ou aquelas que precisam ser feitas, aquelas obras que precisam ser feitas imediatamente, uma troca de cano, tubulação, né? No caso, instalação elétrica, enfim, qualquer coisa que seja necessário e não possa esperar, ela não precisa necessariamente de quórum. Tá? Ela pode ser aprovada por maioria simples. Quando elas forem urgentes, inclusive, o síndico pode fazer e depois comunicar em assembleia. Tá? Mas quando não, como que funciona? O síndico chama uma assembleia, apresenta os projetos, apresenta os orçamentos e aprova pela maioria dos presentes ali naquele momento. Segundo tipo de obra é a obra útil. O que seria a obra útil? É aquela que melhora, que aumenta a utilização daquele espaço, né? E para isso a Assembleia precisa aprovar não só pela maioria dos seus presentes, mas por pelo menos 50% mais um do total de condôminos. Então, por isso a importância de participação nessa Assembleia dos condôminos. Afinal de contas, vai ser um investimento que vai ser feito no seu condomínio para uma melhoria, para uma obra útil. E por último, a gente tem as obras voluptuárias, que são aquelas que agregam valor, aquelas que eu posso considerar um luxo, entendeu? Eu quero um sofá de couro, de antílope, né? Uma coisa assim que não é muito comum, não é necessária e também não seria só útil, mas seria uma extravagância, vamos dizer, né? E aí, para esse tipo de aprovação, eu preciso ter pelo menos 2/3 do total de condôminos, ou seja, um quórum maior. Por quê? Porque o investimento vai ser maior, não há uma necessidade, nenhuma utilidade, mas sim um mero deleite, né? Que a gente chama um luxo, tá bom? E aí, tendo essas aprovações sido feitas em assembleias, o condomínio vai estar seguramente e juridicamente tranquilo para executá-las. Aí a pergunta que você pode estar se fazendo agora: tá, Edson, mas quando que ela é necessária, quando que ela é útil, quando que ela é voluptuária? E eu vou dizer para vocês: depende. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui simples para vocês entenderem que uma obra ela pode se enquadrar como necessária, como útil ou como voluptuária, dependendo da necessidade, do perfil e até da localização desse condomínio. Vou te explicar. Vamos falar de um aquecedor de piscina, tá? Quando que ele é necessário? Quando eu tenho um condomínio na região sul, por exemplo, do Brasil. O clima é extremamente frio, a água da piscina é extremamente gelada e sem um aquecedor vai ser quase que impossível utilizar essa piscina em qualquer estação do ano, porque já é uma região tipicamente fria. Então ela se torna necessária para que eu utilize essa piscina, porque senão não faz sentido ter uma piscina num condomínio gelada, fria, que ninguém usa, mas eu vou continuar pagando manutenção, eu vou continuar pagando o cuidado com essa piscina e não vou ter como disponibilizar para que os condôminos utilizem. Então ela pode ser classificada como uma obra necessária. Esse aquecedor num condomínio da região sul é extremamente necessário. Agora passamos para um ambiente, por exemplo, com um clima mais tropical, um clima mais ameno. Esse mesmo aquecedor ele pode ser considerado útil. Por quê? Embora não seja necessário, porque a piscina pode ser utilizada, dá para ser utilizada, não pode. Ela consegue ser utilizada pelas pessoas, mesmo com a água fria, porém não gelada,
E a instalação desse aquecedor, ele se torna útil, por quê? Porque ele vai aumentar a utilização. Ela já é utilizada, mesmo fria, mas numa região sudeste, por exemplo, esse aquecedor vai tornar a utilização daquela piscina mais útil. As pessoas vão fazer fisioterapia, as pessoas vão fazer uma natação, as pessoas até para o próprio lazer vão utilizar mais. Então vai aumentar o uso daquela piscina. Aí a gente caracteriza como uma obra útil. E por fim, um aquecedor num condomínio que esteja na região norte, nordeste, por exemplo, onde o clima é extremamente quente, seria uma obra voluptuária, porque ela não é necessária e ela também não é útil. As pessoas utilizam a piscina, mas se eu coloco um aquecedor, tem pessoas que gostam de tomar banho, por exemplo, com aquecedor no 40, 42 graus. Então seria um luxo e aí se tornaria uma obra voluptuária. Então deu para perceber que a mesma obra ela pode ser necessária, útil ou voluptuária, e aí os quórums aqueles que eu falei anteriormente. Necessária, maioria simples da Assembleia aprova. Útil, 50% mais um do total de condôminos aprovam a obra, e a voluptuária 2/3. Mas é bem interessante isso, né? Porque às vezes eu fico na dúvida, ela é útil, ela é necessária ou ela é voluptuária? O judiciário, inclusive, encontra essa dificuldade, mas eu quis trazer para vocês exatamente um exemplo bastante simples, bastante objetivo, para vocês entenderem que vai depender muito de onde é este condomínio, qual é a utilização daquele local e a obra que vai ser feita. Aí ela pode ser enquadrada tanto em necessária, útil ou voluptuária. Deu para entender? Então assim, pessoal, ficou com dúvida na hora de realizar uma obra no condomínio? É fácil, é só fazer a pergunta: ela é necessária, ela é útil ou ela é voluptuária, é só um luxo? Dessa forma, você vai estar amparado pelo Código Civil, vai realizar a obra de forma segura e diminuir muito as chances de impugnar essa Assembleia, ok? Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like e manda a sua pergunta para a gente debater aqui mais assuntos do dia a dia do condomínio. Tá bom? Grande abraço!